quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Criador, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde, sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui. Deus amado, pedimos, ó Deus, que o Senhor, de maneira muito especial, fale ao nosso coração, através da instrumentalidade, Deus, do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, que esta palavra que acabamos de ler possa edificar e fortalecer a nossa alma, a nossa fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa caravana que nós tivemos com a Gávea, lá em Brotas de Macaúbas e nas outras cidades onde nós tivemos, nós percebemos o quanto difícil é, quantas lutas nós enfrentamos e quanta perseguição a gente sofre
Pastor Alexandre ter dito aqui para os irmãos que um carro foi alugado para dar suporte aos ônibus, um carro da Localiza, um carro praticamente novo, 0 quilômetro, e esse carro deu problema na estrada. Fábio e o Gustavo ficaram na estrada, viveram uma aventura nas estradas do sertão, e é uma estrada muito perigosa. Eu e Glícia fomos assaltados com uma caravana voltando de Exu, Pernambuco. Nós estávamos voltando de Pernambuco com um ônibus cheio de adolescente, fomos lá inaugurar uma igreja, isso em 2004, quando nós fizemos o projeto Pé na Estrada. E quando nós estávamos retornando de Exu, 4 bandidos, eles cercaram o ônibus num quebra-mola, lá em Camaquã, Bahia. Eu tinha tudo para não voltar na Bahia. E quando eles cercaram o ônibus, eu falei com a Glícia, era um ônibus que tinha assim aquela visão panorâmica na frente, e eu estava acordado nessa hora, vi que os bandidos cercaram o ônibus, fizeram o ônibus parar, e eu disse para a Glícia, o ônibus parou, nós estamos sendo assaltados. A Glícia, não estamos sendo assaltados. E eu estou me despedindo de você, porque eu prefiro chegar morto em Vila Velha, a gente estava com a caravana de Vila Velha, do que chegar com qualquer adolescente violentado ou morto. Eu não sabia o que os bandidos iam fazer com aqueles adolescentes. Adolescente de 12 a 18 anos, Alexandre sabe o que é isso, que a gente faz acampamento junto, a responsabilidade que nós assumimos diante dos pais. Passou um filme na minha mente dos pais me entregando os filhos e dizendo para mim, pastor, está sob a sua responsabilidade, pastor, está sob a sua responsabilidade, pastor, está sob a sua... E eu recebi então os bandidos em pé, e eles chegaram e mandaram eu sentar. Eu falei assim, eu não vou sentar, vocês podem me matar, mas eu não vou sentar porque são todos meus filhos, e o que você tiver que fazer com algum deles, faça comigo, porque senão eu vou ter que voar em vocês, e vocês vão ter, não sei se vocês têm alguma morte nas costas de vocês, mas vocês terão a primeira, que vai ser a minha. E eu estava de fato disposto a morrer por aqueles adolescentes e dar a vida por eles. Quando na viagem lá da Gávea, não apenas um carro quebrou, mas os 2 ônibus quebraram. Os 2 ônibus. A gente estava tomando café num dia e a gente ouvindo um barulho de água caindo. O rapaz ligou a bomba para poder ligar, abastecer de água a caixa d'água, e esqueceu de desligar. Eu acho que ele foi fazer outra coisa e deixou a água entornando. E a água caía justamente em cima do meu quarto. E a laje do meu quarto não era uma laje, entendeu? A laje do meu quarto tinha algumas aberturas, que eu acho que funcionava igual um chuveiro. E quando a Glícia abriu a porta do meu quarto, o meu quarto estava alagado. Nós temos uma mala, aquela de plástico, e ela estava aberta em cima da cama com as nossas roupas, e a água estava já entornando já, de tanta água que tinha dentro da nossa mala. E também o notebook, por isso eu agradeci o notebook. E o notebook ficou também debaixo d'água, boiando, e estragou o notebook. E aí, quando a Glícia me chamou e me levou lá no quarto, eu olhei para a cara da Glícia de tristeza, e eu cheguei para a Glícia e disse para a Glícia o seguinte, assim, Glícia, enquanto ele estiver tocando nas nossas coisas, tá bom. Enquanto Deus estiver permitindo que Satanás toque tão somente naquilo que a gente tem, vamos agradecer a Deus e orar a Deus para que Ele também não permita que toque nos nossos filhos. Como Deus permitiu que tocasse os filhos de Jó. As nossas coisas. Estendemos o varal, botamos as nossas roupas para secar, grato a Deus, porque Ele só tocou nas nossas coisas. No ônibus que a gente estava, no carro que nós alugamos. Mas Deus não permitiu que Ele tocasse na gente. Por que eu estou começando a dizer esse texto, sobre essa experiência?
justamente porque esse texto aqui, ele fala para a gente de uma igreja vitoriosa. Esse texto ele fala para a gente que é uma verdade, o que Paulo ele vai dizer aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aqui ele vai reforçar para a gente sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo igreja, igreja somos nós. Igreja somos nós. E quando falamos a respeito da igreja de Cristo, quando eu leio o capítulo 12 de Apocalipse, traz uma paz ao meu coração, traz uma alegria ao meu coração, traz uma esperança, um renovo de esperança ao meu coração, por ser igreja de Jesus Cristo. E por ser igreja de Jesus Cristo, a gente é amado por Deus, de tal forma que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. A gente precisa entender que a gente está nesse mundo, e nesse mundo que nós estamos, esse mundo jaz do maligno. A gente precisa entender que existem forças que operam neste mundo, e forças que operam intencionalmente contra a vida da igreja, que somos nós. Que somos nós. Para poder roubar a nossa fé, para poder roubar a nossa alegria, para poder roubar a nossa paz, para poder roubar a nossa coragem. Quando fomos assaltados, voltando lá de Exu, eu já tinha um outro projeto engatilhado para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, divisa com a Argentina. E eu falei assim: Glícia, os pais dessas crianças, dos adolescentes, vão deixar a gente voltar para lugar nenhum. Vai acabar com o projeto. E para São Miguel do Oeste, Santa Catarina, nós fomos com 2 ônibus e não somente com 1. 2 ônibus. Um de 50 e poucos lugares, de 2 andares, e o outro de 40 e tantos lugares. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que a gente precisa saber que nesse mundo existem forças que lutam contra a gente. E quando a gente percebe essa grande verdade, nós, igreja, precisamos entender contra quem nós lutamos. Contra quem nós lutamos. Há muitas energias gastas por muitos irmãos nossos dentro de igreja, uma energia desnecessária, porque não entenderam contra quem nós lutamos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele vai dizer para a gente que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos entender contra quem lutamos. Nós precisamos entender que nessa luta, sozinho, a gente é derrotado. Mas, tendo Deus ao nosso lado e com a gente, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por Jesus Cristo. Precisamos entender por qual causa lutamos. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Apóstolo Paulo, quando ele era ultrajado e maltratado nas cidades, ele não voltava o seu olhar para as pessoas que estavam lutando, que o maltrataram. Em momento algum. Em momento algum, o apóstolo Paulo, ele chega e fala assim: olha, nós fomos maltratados e ultrajados em Filipos. Nunca mais eu volto nessa cidade, nunca mais eu boto o pé nesse lugar. Pelo contrário, a carta de amor do apóstolo Paulo escreve
os filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo ele vai trazer um conselho para esta igreja. Ele vai dizer que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos a fé evangélica. Lutando juntos a fé evangélica. Nós vamos sofrer muitas retaliações ainda, por conta dessa luta que nós enfrentamos. E a nossa luta não é contra a carne. Pedro, quando chega para Jesus e vai propor a Jesus um novo ministério, Pedro, quando vai propor a Jesus que Jesus não fosse à cruz, e Jesus sabia que Pedro ali não estava sozinho, que Pedro estava sendo influenciado, mas ao invés de Jesus chegar para Pedro e dizer: afasta de mim, Pedro, escolhi mal. Para que eu escolhi você? Vou fazer o seguinte, Pedro, você já não faz parte do colégio apostólico, você está fora, você não foi aprovado. Mas ao invés de dizer isso, o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te, Satanás. E não, Pedro. E não, Pedro. Quando a igreja, e quando eu falo igreja somos nós, entendemos que a nossa luta não é contra o próximo. Pelo contrário, a força da igreja está na unidade. A força da igreja está na unidade. A força da igreja da Gávea está na unidade. O Comipres é um conselho que reúne hoje quase 40 igrejas espalhadas pelo Brasil. Nós tivemos agora em Anápolis, lá conhecendo a Uni Evangélica, eu não conhecia. Eu fui levar o dono da Forte Leve para um evento que o pastor Pedro, que os irmãos aqui conhecem, me convidou para poder falar lá num evento da capelania. E aí eu falei com esse Pedro: vou levar o senhor Antônio. Aí ele falou assim: rapaz, se você conseguir levar o senhor Antônio, o dono da Forte Leve, não vou conseguir. E conversei com o senhor Antônio, ele topou o desafio, e aí nós pegamos o avião dele, fomos para Anápolis. No caminho lá de Anápolis, eu não sabia o que ia acontecer, eu sabia que nós íamos falar para alunos, eu não sabia quantos, eu não sabia como que era a faculdade, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, são quantas pessoas? Eu disse: olha, deve ser umas 200 pessoas. Aí ele disse: está ótimo, está ótimo, graças a Deus. Aí ele falou assim: tem data show? Eu falei assim: tem, se não tiver, eu arrumo. Eu dou um jeito de arrumar um data show para o senhor falar. Chegando lá, o evento era na quadra da universidade. Ele ficou admirado em conhecer a universidade, o tamanho dela. Ele ficou maravilhado em ver o evento. Ao invés de 200 pessoas, lá tinham quase 2.000 pessoas. E ao invés de um data show, tinham 2 telões LEDs, um de cada lado. E ele chegou... Tem uma pamonha maravilhosa, irmãos. E aí, depois fomos recebidos pela diretoria da Uni Evangélica, e uma das coisas importantes que está sendo tratada é a Uni Evangélica se dispôs a oferecer bolsa integral para todos os filhos de missionários. O Comipres é essa unidade de igrejas. Maio agora foi a Gávea, julho agora vão 5 novas igrejas, 5 igrejas para o sertão, cada uma para um lugar. E eu tenho dito que nós criamos uma usina nuclear espiritual. E o que é usina nuclear espiritual? São várias igrejas intercedendo pelo mesmo lugar. E a palavra de Deus diz no Salmo 133, que não é um salmo para a gente ler tão somente quando a gente tem alguma programação especial de comunhão, de passeio da igreja, quando a gente pega lá, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali é muito mais do que uma união, muito mais do que uma união de um piquenique, de um churrasco, seja lá qualquer outra programação qualquer. É uma unidade verdadeira da igreja, uma unidade de visão, unidade de fé, unidade de trabalho, unidade de força.
Eu sozinho não consigo carregar esse púlpito. Mas se eu conseguir juntar aqui alguns outros irmãos, a gente consegue carregar esse púlpito, retirá-lo daqui. Então o Comipres tem sido essa usina nuclear, e a gente entende da necessidade das igrejas se envolverem nesse projeto para viver a unidade, porque no Salmo 133 fala que onde há a unidade, Deus ordena o quê? A bênção, e quando Deus ordena, acabou. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E muito menos para o inimigo das nossas almas, porque ele está sob a autoridade de Deus. E é isso que a gente vai falar aqui. Nós, igreja, somos mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque nós temos a palavra de Deus, e porque nós temos na nossa vida prática esse testemunho dessa ação de Deus sobre a vida da sua igreja, que somos nós. Nós somos prova real dessa presença de Deus e do poder de Deus nessa sociedade que a gente vive, contaminada pelo pecado, e nós somos o sal, nós somos a luz deste mundo, e temos que ser, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares onde nós estivermos. Mas começa na nossa casa. Jesus não chama a gente para ser laser, Jesus chama a gente para ser luz. Laser é diferente de luz. Se eu tiver um laser aqui, eu apertar o laser, vai aparecer na distância que cada um tiver, mas vai aparecer lá na parede, mas em volta aqui não clareia nada. E luz que brilha mais longe é a luz que é mais forte, mais perto. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles que brilham mais longe é aqueles que brilham mais perto. E mais perto começa aonde? Dentro da nossa casa. Então, queridos, mais do que vencedores, porque Deus, Ele, através da sua soberania, nós podemos ver, em primeiro lugar, a vitória de Cristo e da sua igreja no passado. Quando a gente começa a ler o capítulo 12, o versículo 5 e 6, por exemplo, quando ele vai dizer: nasceu-te, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentem durante 1260 dias. Versículos 5 e 6. Aqui aponta de maneira muito clara esse olhar que aqui João ele vai ter essa visão, a visão da ação de Deus sobre a humanidade, sobre todos os períodos da história da humanidade. E ele volta o seu período do olhar da humanidade lá para o Antigo Testamento. E lá para o Antigo Testamento, ele vai voltar o texto e mostrar para a gente, logo no início, quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Quando a gente olha para essa grande verdade, a gente percebe que essa vitória de Cristo, a vitória de Cristo, ela foi anunciada lá no Éden. A vitória de Cristo, ela não foi um acaso da vida. A construção da soberania de Deus sobre a história da humanidade, nada pegou Deus desapercebido. Em momento nenhum, Deus perdeu o controle da história. Em momento nenhum, a despeito de toda a perseguição sofrida no Antigo Testamento. Ele vai dizer, no capítulo 12, versículo 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas da sua cabeça. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe
que lá há uma referência para a gente, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, quando José ele tem a sua visão. E lá em Gênesis capítulo 37, versículo 9, vai dizer: teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei que também o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Há essa referência dessa presença do Antigo Testamento. Ele faz uma alusão a esse Antigo Testamento, quando a igreja ela foi perseguida de maneira muito clara. A gente percebe de maneira muito clara a respeito dessa grande verdade quando há uma grande perseguição no Antigo Testamento. A gente sabe como que Davi foi perseguido no Antigo Testamento e tentando ali frustrar os planos de Deus, quando Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que te mostrarei. E através de Abraão, Deus estabelece o seu plano de trazer, através de uma nação, nascendo através de um homem, a genealogia de Jesus Cristo. E quando a gente vai discorrer o texto de Mateus, no capítulo 1, Mateus, ele começa o primeiro capítulo de Mateus discorrendo a genealogia de Jesus Cristo, e é maravilhoso quando a gente lê essa genealogia e mostra o cuidado de Deus em todas as coisas. Quando lá o texto ele vai começar dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a pergunta é: por que não começou em Adão? Justamente porque essa genealogia de Cristo, ela tinha que começar em Abraão. Porque Abraão é o pai. Abraão é aquele que começa a desenvolver todo um projeto estabelecido por Deus. Pena que os judeus não entenderam o propósito de Deus, achando que o propósito de Deus era fazer dessa nação uma nação importante e tão somente por isso. Mas o propósito de Deus é que essa nação fosse bênção também para outras nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não somente os judeus. Nós somos abençoados por conta dos judeus, por conta dessa nação que foi estabelecida diante do propósito de Deus. Mas quando eu leio aqui Mateus, ele vai dizer para a gente, lá no versículo 17 do capítulo 1 de Mateus: de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ele vai dizer que o propósito de Deus não foi frustrado. Deus acompanhou todas as pessoas a quem ele havia escolhido para fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. 14, 14 e 14. Quando a gente olha para essa verdade, a gente percebe que a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, era um povo vencedor. Havia um pacto ali com Deus, de que se andasse com Deus, o povo seria abençoado. A gente ouve e lê histórias do Antigo Testamento e a gente fica maravilhado. Por exemplo, quando a gente lê a história do rei Asa, que vai para uma batalha e enfrenta um grande exército do inimigo. Asa, com 580 mil soldados, vai para uma grande batalha, chega lá, ele vai emparelhar lá os soldados, prepara os soldados para a batalha, e aí quando vem os assírios, coloca lá a sua tropa, e aparelha também a sua tropa. Asa olha e percebe que o seu exército inimigo dava mais do que o dobro do seu exército. E aí ele disse: estava achando que eu estava abafando. E Asa faz uma oração a Deus: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, ó Senhor. O texto vai dizer para a gente que os soldados do rei Asa não precisou nem desembainhar uma espada sequer, porque Deus concedeu a eles vitórias. Podia falar de Eliseu,
Podia falar do povo que estava atravessando lá, indo a caminho da terra prometida, quando chegaram diante de Jericó. Podia falar de muitos outros fatos ocorridos na história, que mostra para a gente que, de fato, o povo de Deus é um povo mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não apenas no Antigo Testamento, não apenas no passado. Apocalipse aqui, ele vai descrever também uma grande batalha, ele vai dizer da vitória de Cristo por sua igreja no céu. Quando, no versículo 7 e 8, vai dizer: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele retorna aos céus, ele é assunto aos céus, ele promete que o Espírito Santo seria derramado, e ele então chega no céu. Mas ele chega no céu com a bandeira de vitória erguida, declarada. Ele chega lá com a declaração da vitória da igreja, não era vitória de Cristo. Porque Deus, ele sempre foi vencedor. Deus, ele sempre foi soberano, sobre tudo e sobre todos. Deus já havia expulso Deus já havia decretado para Satanás que ele seria derrotado. Mas Jesus, quando chega no céu, a Bíblia vai dizer aqui que houve grande peleja. Pelejaram também o dragão e os seus anjos. Mas a palavra de Deus vai dizer que todavia, eles não prevaleceram. Satanás ele foi, nesse momento, expulso do céu. Porque até então ele tinha direito de estar lá. E a grande palavra aqui, quando Jesus ele chega aos céus, aqueles que lá já estavam, eles começam a declarar: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, aquele que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás ele tinha acesso ao céu. No entanto, que o texto de Jó vai dizer que Deus e ele se encontram. Aonde? No céu. Quando vai dizer: olha meu servo Jó. Mas nesse momento aqui não tem lugar mais para ele. E aí o que me chama a atenção nesse texto são duas realidades. A primeira realidade é a festa no céu. Ele vai dizer, e quando Satanás ele é expulso do céu, há uma grande festa lá. E essa grande festa, no versículo 12, vai dizer: por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitai. A segunda verdade que ele vai dizer é uma verdade que traz ao nosso coração a atenção. Há uma grande fala aqui. E ele vai dizer: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E ele não tem mais os descendentes de Cristo para poder ele perseguir. Cristo já nasceu. Ele não tem mais profetas para ele perseguir. Ele vai perseguir quem? A igreja de Cristo. E aí a gente percebe o início da nossa história cristã, a perseguição que os nossos irmãos sofreram quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida da igreja e dá à igreja a autenticidade de ser igreja quando a presença do Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida da igreja. Quantos e quantos cristãos foram mortos, decapitados? Por isso que eu comecei falando das retaliações que nós sofremos na caravana que nós tivemos. Mas uma coisa a gente sabe:
que agindo o nosso Deus, ninguém pode impedir. E assim como Ele persegue quem hoje? Ele persegue a igreja, que somos nós. O alvo dele é a gente. Por isso que Ele vai dizer, ai da terra e do mar, é desesperador. Mas, em terceiro e último lugar, nós somos mais do que vencedores. E a vitória de Cristo não foi apenas no Antigo Testamento, com os apóstolos, com os profetas. Não foi apenas lá no céu, quando Jesus volta para o céu e declara a sua grande vitória e expulsa do céu o grande inimigo das nossas almas e o terço dos anjos caídos junto com ele. Mas nós podemos ver nesse texto que a vitória de Cristo se dará até a sua volta. Por isso o versículo 13 e 14 diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E essa mulher representa a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que fosse até o deserto, e ao seu lugar, aí onde é sustentado durante metade um tempo, fora da vista da serpente. Quando a gente olha para essa grande verdade, nós percebemos que Satanás ele continua perseguindo a igreja. E não é nenhuma novidade, pois o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, ele vai dizer para a gente, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue, carne, sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados malignos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A igreja, ela continua sendo fortalecida pelo nosso Deus. E não apenas fortalecida, mas a igreja, ela continua sendo sustentada pelo nosso Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e 10 diz, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A promessa de Deus é de Deus proteger a vida da sua igreja. Satanás ele pode, de todas as formas, tentar perseguir a gente. E ele faz isso quase que diariamente, por não dizer diariamente. Mas a palavra de Deus nos garante que nós somos alvos do olhar, da graça, da atenção e da proteção do nosso Deus. E quando você sentir a sua fé enfraquecida, que você possa buscar nesse Deus. Quando você se sentir fraco ou ameaçado ou perseguido de alguma forma, nós temos a quem recorrer. E este a quem recorrer é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que governa todas as coisas, mas o Deus que tem um olhar especial para a vida dos seus filhos e das suas filhas, para poder protegê-los, fortalecê-los ao longo de toda a caminhada. Que Deus assim nos agracie, que Deus nos fortaleça a cada dia, na certeza dessa vitória de Cristo na igreja, no passado, a vitória de Cristo pela sua igreja lá no céu e a vitória de Cristo pela sua igreja
até quando ele voltar. Interessante ver que Jesus, quando presta o relatório do seu ministério ao Pai, ele vai dizer para o Pai: Pai, todos que o Senhor me deu, o que ele vai dizer? Nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Porque Satanás ele não tem poder sobre a vida da igreja que é de Cristo. Ele pode nos cercar? Pode. Ele pode tentar roubar a nossa paz? Pode. Ele pode trazer perseguição contra a vida da igreja? Pode. Mas ele não pode roubar o que está dentro do nosso coração, que é a nossa fé e o nosso amor por Deus e a certeza de que Deus cuida da gente. Que Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus.